Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para recapitular mais um tema da lição da Escola Sabatina. Hoje, a 13ª lição, ou 13º sábado, para os que estão acostumados, com a temática, e vamos estar abordando a vida na nova aliança. E hoje nós temos alguém, um convidado especial, que já é conhecido da igreja aqui de você, que é do Cachoeira e é público nosso, o Rodrigo Bach, e agora com ele as boas-vindas aí. Boa noite, muito obrigado, Robson, pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você nesse resumo da lição, onde nós podemos contribuir para o seu estudo diário, para que você possa, junto conosco, estar aprofundando no estudo e nos temas da lição da Escola Sabatina. Meu boa noite a todos que estão nos acompanhando. E o tema é maravilhoso, esse encerramento, a vida na nova aliança. Porém, eu gostaria, Rodrigo, de fazermos juntos aqui um apanhado geral. Me permitam repassar aqui as 12 lições, um tópico rápido de segundos aqui. Começamos com a pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu vem mostrando, lá no Éden, mostrando que estava tudo bem, a lição estava apresentando isso com Adão, com Eva. Vale lembrar que hoje nós temos 3 passos para sermos salvos. 3: justificação, santificação e glorificação. Todo pecador tem que passar por isso. Com Adão foi diferente. Ele já foi criado glorificado, ele tinha uma roupa de glória e vivia santificado no Éden, até que pecou e agora teve que sacrificar um cordeiro para justificação. Percebeu que o sentido foi inverso com Adão? Glorificado, santificado, pecador, justificado e redimido por Jesus. Então, essa lição ela vem tratando disso. A lição 2, os princípios fundamentais da aliança, Rodrigo, me ajude? Sim, lógico. A aliança de Deus, ela tem os seus princípios. Ela tem como se fosse um acordo, certo, Robson? Quando você vai montar um acordo, Deus coloca os seus critérios para que você pudesse participar dessa aliança. E aí Deus usa vários personagens durante todo o decorrer da lição, e nós aprendemos ali a aliança com Adão, a aliança com Abraão, os patriarcas, todos eles discorrendo aí com Noé, a aliança noética. Então, todo o trimestre a gente foi entendendo como que Deus conduziu essa aliança com esses diversos personagens bíblicos. Exatamente. A 3, por exemplo, é para todas as gerações. Isaías mesmo diz: ao estrangeiro que se chegar ao Senhor para o servir e o amar. Então não é somente para o judeu, para o hebreu, para o israelita, é para todas as nações, A 4, uma aliança eterna. Por que eterna, Rodrigo? Eterna porque Deus ele fez uma aliança desde o início lá do Éden, mas ela discorre por todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e essa mesma aliança será firmada conosco, Amém, Robson? Lá na nova terra, na eternidade com Deus. Amém. Eterna, embora sejamos efêmeros, e passageiros aqui, mas enquanto vivemos, essa aliança é feita conosco e ela vai até o último dia de vida nosso aqui, porque a sepultura não é para sempre, não é uma prisão eterna. Um dia, pelo poder de Cristo e ao ouvir o ressoar da trombeta, todos sairão dali, Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Nós vamos tratar disso. Tá certo. Como eu disse, ela foi discorrendo, Robson? Ali as lições foram discorrendo, passando por Abraão, pela aliança feita no Sinai, onde Deus entregou ali os estatutos, a lei da aliança, a aliança eterna, E aí vem o sinal da aliança e a nova aliança. E nós estudamos durante esse trimestre todo essa questão também de antiga aliança e nova aliança. Por que a nova aliança é superior à antiga? E nós vemos que a figura de Jesus, que estava nessa nova aliança, é que faz toda a diferença. E por isso que hoje nós vivemos nessa nova aliança. E vale lembrar você aí de casa, se tiver dúvida ainda com relação à nova, velha aliança, se ainda não ficou claro, põe aí no chat e nós vamos interagir. A dúvida que você tiver, nós aqui vamos tentar sanar da melhor maneira possível, para que não reste sombra de dúvidas com relação a essa aliança com o Senhor aqui,
a nova aliança, o santuário da nova aliança. Eu lembro que tratamos desse tema aqui, desse santuário que era... Existe na teologia, queridos, você aí de casa, no santuário da nova aliança, o teólogo, os estudiosos das escrituras, quando eles se referem aos judeus, eles falam os judeus do segundo templo. Havia o primeiro templo de Salomão ali, feito por Salomão, e o segundo templo, aquele que foi feito e foi reformado até por Herodes, mas no tempo de Zorobabel, ali de Esdras, de Neemias, quando ele pediu licença para o rei. Então, nós vamos entender essas questões como a segunda aliança, ou essa aliança desse novo templo, esse santuário da nova aliança, é um celestial, porque no ano 70 aquele caiu, né? Ele foi deixado, e só temos ali o muro da lamentação. Terminando aí, Rodrigo, as duas últimas. Sim, as duas últimas lições trouxeram aí algumas importantes lições da importância da fé na aliança, né? Qual é a importância que a fé tem para a nossa salvação? Qual é o papel da fé na nossa salvação? E aí nós estudamos a semana passada esse tema e agora entramos de cabeça, né, mergulhados nesse novo tema, e é o que nós vamos conversar hoje, certo, Robson? Que é a vida na nova aliança. Exatamente. Que bênção. A Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu encaro essa lição, a vida na nova aliança, como com essa primeira citação bíblica aí com relação ao tema. 2 Coríntios 5, 17. Porque quando você tem o privilégio de saber que essa aliança, você pode participar dela, você pode viver nessa nova aliança com Cristo, e que existe algumas implicações, mas existe muitos privilégios na vida dessa nova aliança aí. E nós vamos descobrir, destrinchar aqui, né, Rodrigo, dessa vida na nova aliança. Sim, exatamente. O objetivo principal, pelo que eu notei aqui, Robson, no estudo dessa lição dessa semana, é as bênçãos que traz o fato de nós sermos participantes da aliança de Deus. O fato de nós participarmos dessa aliança trazem bênçãos infinitas para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida da nossa família. E é essas bênçãos que nós vamos estudar a partir de agora. Exato. E a síntese, né, o resumo dos 13 sábados aí entenda o seguinte, é assim que eu salvarei vocês do seu pecado. Então, como que Deus vai nos salvar do pecado, né? O Rodrigo vai nos ajudar aqui com o domingo. Alegria, por que do tema alegria, Rodrigo? Alegria é uma bênção, né? E aí, o que a Bíblia, a lição nos traz e nos remete a um texto bíblico que eu gostaria de ler aqui com vocês, que é o 1 João, capítulo 1, verso 4, que nos diz assim: estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Que alegria completa. Olha só, eu diria para você, Robson, assim, que nós vivemos aqui nesse mundo, e não só nós cristãos que amamos a Deus, que amamos a Cristo, nós temos objetivos em nossas vidas. E eu acho que o objetivo que você que está me assistindo aí, o objetivo que eu tenho, um deles, ou se não for o principal deles, para essa vida terrena, é adquirir a felicidade. Sermos pessoas alegres, felizes. E aí Deus vem e diz para nós: olha, vocês participam da minha aliança e eu lhes concedo alegria e vocês serão Amém, alegres. E o interessante é que a introdução do livro, dessa primeira carta de João, vem dizendo assim, o motivo pelo qual nós cristãos devemos ser alegres. Que motivo é esse, Robson? Olha lá, veja você. É a alegria de que Jesus desceu do céu e se encarnou para que nós possamos ser salvos. Que bênção. E não é alegria efêmera. Essa alegria que a pessoa vai para o baile, vai para a balada e curte. Quando as luzes se apagam, a pessoa se senta na calçada e aquele vazio existencial aparece e a pessoa se sente nada, ninguém. E um vazio infinito toma conta do seu peito. Essa alegria, ela é duradoura, ela é permanente, ela é eterna, porque é a presença do Espírito Santo na nossa vida, né, Rodrigo? Sim, eu poderia dizer, Robson, que nós, cristãos, precisamos viver uma vida alegre.
Nós precisamos, se não conseguirmos 100%, mas a maior parte da nossa vida, nós deveremos exalar essa alegria. A lição vem falando sobre os nossos sentimentos, que o ser humano, logicamente, tem os seus sentimentos. Nós não podemos negar isso, porque faz parte da nossa natureza. Sermos pessoas que passam por momentos de ira, por momentos daqueles sentimentos de tristeza, de desânimo. Sim, eles são da nossa natureza. Mas quando nós temos a esperança de Jesus em nossas vidas, essa alegria que vem de Deus, essa alegria que vem de Jesus, enche o nosso coração e aí nós vivemos uma nova vida. Amém. Por isso, segunda-feira, você que está acompanhando aí com a sua lição, segunda-feira, livres da culpa. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu passei uma vergonha muito grande. Fizeram bullying comigo, e quem fez foi o meu tutor, aquele que cuidava de mim. Eu não morava com pai e mãe, e eu fui exposto a uma cena ridícula, sofrida, e eu fiquei com aquele sentimento de culpa, eu achando que o errado era eu, e aquilo me acompanhou muito tempo. Passados alguns anos, eu conhecia Jesus, eu conheci o Evangelho, e quando conheci o Evangelho, eu entendi que Cristo nos liberta de traumas, de culpas, de pecados, e não tem coisa melhor do que o senso da consciência tranquila, você deitar a cabeça no travesseiro, né? E saber que nada te acusa, nada te condena. O Apocalipse aponta Satanás como o acusador dos irmãos. Mas se Cristo vos libertar, diz a Bíblia, verdadeiramente sereis livres. João diz isso daí. Então, livres da culpa, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você tem Cristo, não há quem te condene, porque Jesus, em 1 João capítulo 2, verso 1, Rodrigo, diz assim: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia, se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. E qual que é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. O justo, né? Então esse sentimento de libertação, de saber que você pode andar de cabeça erguida, porque você foi lavado, você foi remido no sangue precioso de Cristo Jesus. Aqui na igreja, Rodrigo, eu vou te dar a palavra, mas deixa eu fazer um adendo aqui. Claro. Por trás dessa cortina nós temos um tanque batismal. Uma mulher, quando ela engravida, ela carrega um bebê no seu ventre por 9 meses. Por 9 meses ele vive na água. E até que chega o momento do nascimento e o bebê vem ao mundo. E a Bíblia apresenta uma alegoria da mulher como sendo a igreja, ali Apocalipse, você vai ver no capítulo 12, falando sobre isso, Efésios capítulo 5 também. Mas o fato é, nós nascemos da água. Nós nascemos da água. E quando aceitamos a Cristo, nós nascemos também da água. A água é o útero da igreja. Ali nós somos gerados. E essa água representa a limpeza, a purificação dos nossos pecados. A Bíblia, em 1 João 1, do 7 ao 9, lá diz assim, o verso 9 propriamente dito: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão e purificação. Purificação na água e o perdão no sangue precioso. Por isso que somos livres da culpa, Rodrigo. Verdade, Robson. Essa bênção que a lição vem trazendo da liberdade, que nós somos libertos do pecado, é mais uma etapa na nossa vida, no nosso processo. Que você comentou no início, né? O processo de santificação, o processo de chegar à glorificação. Então, nesse processo, eu lembrei aqui do momento em que nós começamos a conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, quando nós começamos a ter um encontro com a palavra de Deus. O primeiro sentimento que vem é a alegria. O segundo sentimento é que nós percebemos que nós estamos agora libertos da culpa, porque o pecado já não pode nos acusar, que o inimigo, nosso acusador, o acusador das nossas almas, não mais pode nos acusar, porque agora nós estamos livres da culpa. Rodrigo, eu me lembrei de uma história e queria compartilhar com vocês.
um pastor, ele estava fazendo um evangelismo, todas as noites pregando, e tinha uma irmãzinha muito religiosa, sempre ia com a Bíblia embaixo do braço, e ela dizia para o pastor todas as noites: pastor, hoje eu vi Jesus, Jesus foi na minha casa. E o pastor dizia consigo mesmo: que irmã mentirosa, eu sou pastor, Jesus nunca foi na minha casa, foi na casa dela. E no outro dia, até que o pastor, agora chateado com aquela irmã de tanto reiteradas vezes dizer isso, ele disse: tá bom, irmã, e aí, viu Jesus? Vi, pastor. Foi na sua casa? Foi, pastor. Então pergunte para Jesus qual foi o pecado que eu cometi quando eu estava na faculdade, no teológico. Pode deixar, pastor. E a irmã foi para casa, o pastor também, mas aí o pastor passou o dia preocupado, Rodrigo. Ele falou: mas e se for verdade? E se Jesus vai na casa dela mesmo? E aí, quando chegou no culto da noite, o pastor pregou, todo mundo foi embora, a irmã ficou por último, e o pastor morrendo de medo da resposta da irmã, mas ele era um homem de palavra, ele teve que perguntar: irmã, e aí, viu Jesus? Vi, pastor. Ele foi na sua casa? Foi, pastor. Perguntou para ele, irmã, qual foi o pecado que eu cometi quando estava na faculdade? Perguntei, pastor. E ele respondeu, pastor. Agora o pastor estava desesperado, apavorado, e o pastor disse assim: o que foi que ele disse, irmã? Pastor, Jesus me disse que ele não se lembra mais, porque quando ele perdoa, ele se esquece. Ele esquece. Ele esquece. Isso é que é ser livre da culpa, né, Rodrigo? É verdade, Robson. Isso aí é algo que enche o nosso coração da alegria e transforma o nosso coração em um novo coração, não é? Ele começa a transformar esse processo maravilhoso de Deus em nossas vidas. Depois de nos libertar da culpa, ele tem um outro objetivo, o objetivo de nos dar um novo coração. Olha só, Deus ele transforma de certa forma o nosso coração e a nossa vida, que nós passamos a ter uma expressão diferente, uma vida diferente, um caminhar diferente, porque agora nós somos revelados e somos participantes dessa nova aliança, com um novo coração, reiterado agora ao lado de Cristo. Amém. E nessa nova aliança, estando em nova aliança e tendo um novo coração, a Bíblia diz em Provérbios 23, verso 26, o seguinte: você aí de casa, se Jesus pedisse para você o seu coração, o que você diria? Filho, me dê o seu coração. Lá diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E por que ele quer? Porque em Mateus capítulo 12, do verso 28 ao 30, 31 ali, você vai ver Jesus falando sobre tudo que se deve guardar. Provérbios também diz isso: guarda o teu coração, porque do coração é que procede as saídas da vida. Jesus fala assim: os maus desígnios, os adultérios, os pensamentos pecaminosos. Então, novo coração, nova aliança. Por quê? Ele diz assim: se você me der o seu coração, eu vou te dar um novo coração. Vou tirar esse coração de pedra que você tem, e nós temos um coração de pedra. Vamos, tudo bem, mas basta alguém nos ferir, né? Dizer algo contra nós, e nós já passamos a detestar aquele irmão. Muitas das vezes acontece, já aconteceu isso comigo também, e aí aquele coração vai petrificando, vai ficando endurecido, Rodrigo, e ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, porque o coração é enganoso. Jeremias 17, 9, né? Enganoso é o coração e o quê? Desesperadamente corrupto. Olha só, Robson, é interessante quando você entra nesse mérito da questão do coração nosso ser corrupto, que muitas vezes a gente acaba se confundindo. Algumas pessoas cometem alguns erros e dão como desculpa de transgredir a lei de Deus, porque diz que Deus conhece o seu coração. Ah, eu não cumpro essa parte da lei, apesar de saber que Deus implanta a lei no nosso coração, não é assim que o salmista diz? E aí você pega e dá uma desculpa. Ah, eu não guardo a lei, mas Deus conhece o meu coração. Mas o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, né? E nós não deveremos confiar nele. E aí nós entramos num momento em que nós nos confundimos, acabamos nos perdendo, achando que nós não precisamos seguir os estatutos, porque a lição é bem clara em dizer: Deus tem uma nova aliança, um novo coração, e Ele vai implantar em nossa mente, em nosso coração, porque a mente, nesse sentido aqui, o coração é a nossa mente também. Exatamente. É onde Ele vai implantar a sua lei, os seus estatutos, para que nós possamos nos livrar da culpa e termos alegria. Perfeito, Rodrigo.
ele me fez lembrar, o coração é o centro, né? Quando fala o coração da Amazônia, é o centro da Amazônia, e o nosso coração é a mente. Tanto é que Jeremias 31, do 31 ao 33, eu vou te dar um coração novo, e na sua mente, no seu coração, imprimirei as minhas leis. Então, mente, o lóbulo frontal, é ali que Deus, ele quer implantar, ele quer fazer algo novo. Mas eu queria ler com vocês aqui, me permitam, Efésios capítulo 1, versículo 13, olha o que diz aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Guarda essa informação, por que eu li isso daqui? Porque cremos e fomos selados. E aonde que nós fomos selados? Efésios 4,30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, esse selamento do Espírito Santo é ele que renova o nosso coração. Por isso que Jesus diz assim, se você me der o seu coração, eu vou te dar um coração novo. Eu tiro de pedra e eu ponho um de carne. E aí eu faço nova todas as coisas na sua vida, né, Rodrigo? É verdade, faz novas essas coisas, e também Deus faz uma promessa aqui na nossa lição, que é maravilhosa, né, Robson? Ele diz assim que, lá em João capítulo 11, 25, 26, ele traz o texto assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso, né? E por que ele diz isso? Por que Jesus está dizendo assim que ele é a ressurreição e a vida? Quando nós vamos em outro texto bíblico, nós percebemos ali que Jesus diz assim, olha, eu sou a vida. Eu sou a vida, né? Eu sou o doador da vida. E aí, para que nós possamos ter vida, nós teremos que ter Jesus. Amém por isso. E como nós temos Jesus, Robson? Através do relacionamento. Sem relacionamento não tem. Não tem Jesus, não tem como você ter a Jesus, né? Então Jesus, ele faz parte da nossa vida. E nós somos conhecedores dele, porque ele é o nosso amigo, o nosso companheiro, aquele que caminha todos os dias junto conosco. Aqui trata de um tema, falando da morte e ressurreição, né? Mas durante muito tempo, a morte era algo estranho, ninguém sabia explicar. Inclusive havia uma seita, haviam várias seitas nos dias de Cristo, né? Nós temos os fariseus, que era uma seita. Nós temos os saduceus, e é dessa que eu queria tratar, e vários, herodianos e outros mais. Mas os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Tanto que quando Lázaro ressuscitou, e Lázaro ficou 4 dias na sepultura, eles foram perguntar para Lázaro, como é que é a vida lá? Lázaro falou, que vida? Eu estava dormindo. E Jesus disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, João 11, de 11 a 14, né? E lá em Romanos capítulo 5, verso 14, diz assim, e a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, quem morria, morria. Adão morreu, todo mundo morreu. Mas quando chegou em Moisés, Moisés morreu, mas ele ressuscitou. E aparece ali em Mateus capítulo 17, na transfiguração de Cristo, Moisés e Elias. Moisés representando aqueles que passariam pela morte, mas ressuscitariam. E Elias, aqueles que seriam trasladados vivos. E eu acho esse dia, quarta-feira da lição, maravilhoso. Porque essa pergunta 5 aqui, dessa nova aliança e vida eterna, diz assim, o que Jesus quis dizer com os versos de hoje? Onde se encontra a vida eterna? Nele, né? Nós sabemos. Mas olha, Rodrigo, tem um texto, João 17,3, eu até anotei aqui na lição, e ele diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, Jesus disse, falando com Deus, e a Jesus Cristo e a mim, a quem enviaste. E tem uma religião aí que usa esse texto para descaracterizar Cristo, né? Mas quando você vai a 1 João 5,20, lá diz assim, olha, e sabemos que estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, João está dizendo assim, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quem tem ele, tem a divindade de Cristo, colocada na sua vida, como garantia de vida eterna. Ele diz assim, olha, se eu estiver aí dentro, a certeza da vida eterna é absoluta, né? E quem tem o filho, tem a vida. Tem a vida. Quem não tem o filho, né, não tem a vida. Isso é fantástico, né, Robson? Até você comentando ali da história de Lázaro, Jesus, ele na sua infinita sabedoria, né, ele deixou 4 dias Lázaro no túmulo para que todos
paradigmas, todas as dúvidas, não sobrassem dúvidas, porque eles criam nessas seitas aí que 3 dias, se a pessoa não ressuscitasse, era o suficiente, né, para que ela... Isso aqui chamava-se catalepsia, doença, né? Isso. Tinha pessoas que passavam até 3 dias e depois voltavam à vida, né? Então Jesus propositalmente deixou esses dias, esses 4 dias lá, Lázaro morto, Amém. né? Então Amém. vamos assim, vamos para os finalmente, nosso tempo está terminando aqui, está acabando. Nós temos perto de 5 minutos para não cansarmos vocês aí em casa. Mas agora, nova aliança e missão, Rodrigo, me ajude. Porque nova aliança e missão? Há uma missão, há um dever. Vale lembrar, antes da fala do Rodrigo, em Mateus 4, 23, diz assim, que percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino. Pregando nas sinagogas, curando toda sorte de doenças e enfermidade e ensinando. Então Jesus ensinava, pregava e curava. A missão era tríplice. Será que essa missão se estende a nós, Rodrigo? Sim, com certeza, Robson, porque quando Jesus ele reuniu ali os seus discípulos nos últimos momentos antes dele ir para o céu, ele, conversando com eles, disse assim, deu uma ordem a eles, né? Imperativo, né? Imperativo, ordenando eles para que fizessem. E essa ordem diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Isso aí é uma das bênçãos que o fato de participarmos da aliança, nós recebemos. Os anjos queriam estar pregando o evangelho. Muitos outros seres seres divinos, celestiais, queriam estar no nosso lugar. Mas Jesus nos deu essa incumbência, nos deu o privilégio de nós sermos os seus missionários, os enviados, os seus discípulos. E hoje, nesse nosso processo, é irrefutável que nós tenhamos que ser missionários. Não tem como não ser missionários. Não tem como nós participarmos do reino de Cristo. Vivermos a alegria de vivermos como cristãos, participantes da sua aliança, sermos transformados, termos um novo coração, nós sermos libertos da culpa, mas não sermos missionários. Nós precisamos ser missionários. E vale a máxima de Ellen White que diz assim, que todo verdadeiro cristão, ele nasce no reino de Deus como um missionário, né? Então nasceu, ele tem que ter aquela fome e sede de trazer outras pessoas aos pés aí do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Rodrigo, nós vamos deixar 1 minuto ali para tratarmos e incentivarmos você com o estudo da lição, o próximo trimestre que vai começar agora. Mas antes disso eu queria dizer o seguinte, daqui a pouco nós vamos ouvir o brado de justiça, que o grande conflito terminou e que pecado e pecadores não mais existem. E que uma única nota de perfeita harmonia permeia o ar, né? Desde o átomo ali, do átomo até os pássaros. Eu não me lembro a frase perfeita e correta, mas eu me lembro assim, que Ellen White diz que todas as coisas, animadas e inanimadas, e em sua serena beleza vão dizer o quê? Deus é amor. Deus vai terminar é amor. assim, com essa frasinha, né? Deus é amor. E ele diz assim, esse Deus de amor, convidando eu e você, quer participar comigo da minha aliança? Venha, tem lugar para você. Não importa quem seja você. Ele convida aos estrangeiros, aos domésticos da fé, aos enxertados na videira, todos a participarem. E esse banquete, Jesus já foi para o céu em João 14, ele já preparou, a ceia está pronta, mas ainda falta você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, dizer sim para Jesus. Enquanto você não disser sim e outros tantos, ele não pode vir buscar a sua igreja. É verdade, Robson. Olha só, a lição aqui na sua seu último estudo, a lição desse trimestre, eu gostaria de ler para vocês e para você aí que está nos ouvindo. É um apelo para você, um apelo para o teu coração, um apelo para que você que ainda tem alguma dúvida, ainda não quis fazer parte dessa aliança. A palavra de Deus diz assim, ó, venha meu irmão, venha assim como está, pecaminoso e corrompido. Coloque o seu fardo de culpa sobre Jesus e pela fé reclame os seus méritos. E quando que nós temos que vir?
venha agora. Agora já, né? Agora. É urgente, né? É urgente, a mensagem é urgente. Enquanto existe misericórdia, venha com confissão, venha com contrito de coração, e Deus o perdoará abundantemente. Não se atreva a menosprezar essa oportunidade. O texto dessa lição inicial, o verso áureo, fala da participação nossa, mas para o momento presente. Deus promete vida e vida em abundância a partir de agora, a partir desse momento. E essa vida, ela se prolongará pela eternidade, Amém. não é, Robson? Pela eternidade nós viveremos ao lado de Cristo. E Hebreus diz assim: se ouvirdes a sua voz, hoje, né? Hoje, o convite é imediato. Não endureçais O vosso coração. o vosso coração. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a você, meu querido irmão, minha irmã. Agora, não sei se você está assistindo isso pela manhã, à tarde ou à noite, na madrugada, mas que essa lição aqui, você possa estar inserido no conceito da aliança e possa descansar nos braços de Cristo Jesus. Rodrigo. Robson, mas acabou agora? Assim termina? Esse é Terminou. o 13º sábado. Essa lição terminou, mas agora nós vamos começar uma nova, é isso? Uma nova e fala sobre Descanso em Em Cristo. Essa aqui é a nova lição, a lição desse próximo trimestre. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, a buscar, a comprar ou baixar essa lição. Ela está disponível, tá? Na internet, procura lá, para que você possa estar estudando esse tema. É um tema maravilhoso que fala do quanto nós podemos confiar em Deus para descansar nele, para termos uma vida mais tranquila, uma vida de paz, uma vida de harmonia, segurança, né? segurança, onde esse mundo tão turbulento aí em que nós vivemos, com tantas dificuldades, nós encontramos paz e descanso em Cristo. Estude a lição e Amém. venha conosco recapitular todos esses estudos maravilhosos que nós teremos a partir da próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Esse é o nosso desejo e oração. Amém.